Amém, irmãos? Nós vamos aprender hoje, irmãos, como nos convém andar para nós progredirmos a cada dia mais, espiritualmente falando. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós mesmos é que queremos dar diretrizes para as nossas vidas. E ao invés de nós progredirmos espiritualmente, o que tem acontecido com a gente é o quê? Quando a gente está nas rédeas, quer estar no controle, é nós regredirmos espiritualmente. Mas às vezes muitos se perguntam, mas eu sei como que se deve andar. Foi falado, não pode ser morno, realmente. Acho que talvez não seja novidade para ninguém. Mas aí Deus vai nos ensinar algo que nós temos que nos esforçar para fazer. E algo, irmãos, que nós temos que nos esforçar para abster dele. Amém? Se encontra no livro de 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 5. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Ele fala assim, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém, irmãos? Então vamos meditar versículo por versículo, amém? Começa assim, finalmente. O apóstolo Paulo falando, não dá impressão, finalmente, não dá impressão assim, descobrimos algo, ou até que enfim chegamos naquilo que nós queríamos, né? Ele fala, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Irmão, nós podemos dizer aqui que esse ato de rogar e exortar no Senhor Jesus, que é a partir desse ato que nós vamos entender qual é a maneira que nos convém andar e agradar a Deus. Aí ele continua e fala assim, assim andai, ou seja, já que você aprendeu, você descobriu como convém andar diante de rogar e exortar do Senhor Jesus, ele está falando assim, faça, porque é a única maneira que está escrito lá, para que possais progredir cada vez, que nada mais é, faça, que é a única maneira de nós crescermos na graça e no conhecimento. Então não tem outra maneira, irmãos. Ou seja, nós temos que aprender do nosso Senhor Jesus, para isso nós rogamos e exortamos nele. Aqui eu só quero fazer um parênteses, a gente volta para esse texto. Muitos não têm alcançado algo que tanto deseja do nosso Senhor Jesus, porque não tem agradado a Ele. Olha o que está escrito em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do teu. Sabe aquilo que tanto você deseja? Está agradando a Deus? Se não agradar, irmãos, não adianta. Às vezes a gente deseja algo, nós queremos alcançar algo, porque nós descobrimos como convém andar, mas nós não agradamos a Deus, porque muitas vezes Ele nos mostra como convém andar, mas a pergunta é, nós estamos andando como Ele nos mostrou que convém andar? Não agrada a Deus, irmãos? Pode colocar o joelho no chão, a oração não passa do teto. Só uma observação. Mas a grande pergunta na manhã de hoje que eu fiz para Deus, a primeira pergunta é, o que o nosso Senhor Jesus quer que façamos para andarmos como convém e com isso venhamos agradá-lo? Venhamos crescer na graça e no conhecimento, como foi falado. Irmãos, a resposta está no versículo 2. Põe lá, pastor. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, para nós agradarmos o nosso Senhor Jesus, para andarmos como convém, é segundo os mandamentos dados pelo nosso Senhor Jesus. Aí eu me fiz outra pergunta. Todos nós sabemos que Moisés recebeu a tábua dos mandamentos e o Senhor Jesus não veio abrogar a lei. Ele veio fazer cumprir a lei e os profetas. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, mas o que o nosso Senhor Jesus, como foi falado aqui, que mandamento foi dado pelo nosso Senhor Jesus para que nós possamos andar como convém e agradar a Ele?
Está lá escrito em Mateus 22, do 37 ao 40. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele não veio abrogar a lei, ele não citou todos os mandamentos aqui. Mas você pode ter certeza, se você amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, os demais são com você. Isso acontece, irmãos. Não roubar, você não vai roubar. Não adulterar, você não vai adulterar. Por quê? Porque você ama primeiro a Deus, e depois você ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aqui nesta passagem, o Senhor está nos ensinando que para nós andarmos como convém e agradarmos a Deus, nós temos que ser cumpridores dos 2 maiores mandamentos. Cumpridores. Irmão, já foi falado várias vezes: não existe evangelho sem amor. A maior prova disso foi o amor de Deus para com nossa vida. O que ele fez? Ele deu seu Filho unigênito por amor de nós na cruz do Calvário. Por isso que no livro de Coríntios está escrito lá, acho que é 13:13, está escrito: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas qual que é o maior deles? É o amor. Não existe evangelho sem amor. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas ele está falando, ó, o maior é o amor. Amém, irmãos? Só que eu quero fazer outro parênteses acerca do amor. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não troca família por Deus, não troca diversão, como foi falado, por Deus. Deus está no comando de tudo. Doa quem doer, Deus está no comando. Mas quando eu amo meu próximo como a ti mesmo, aí aquele amor também que está lá no livro de Coríntios. O amor não é fingido. Por mais que doa, vai e fala a verdade. O amor não busca os próprios interesses. O amor não é leviano. Falar a palavrinha amor é fácil, irmão. Eu virar para o meu pai e falar assim: eu amo o Senhor, meu pai, mas eu vejo meu pai nas práticas erradas e não falo nada. Que amor que é esse? Fingido. O amor não é fingido, irmãos, por mais que doa. O amor que não é fingido é aquele amor que leva ao arrependimento, que leva à conversão. Amém? Continuando no versículo 3, diz assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Irmãos, quando nós somos cumpridores dos 2 maiores mandamentos, com certeza, como foi falado, a gente está agradando a Deus, está andando da maneira que convém a Ele. Aí Ele satisfaz o desejo do nosso coração, está agradando Ele, né? E como consequência disso, né, nós estamos fazendo a vontade dEle, estamos nos santificando. O que é isso, irmãos? Nada mais é do que a gente se separar, renunciar a tudo que é impuro, mal e profano aos olhos de Deus. Mas na parte B do versículo, lembra no começo da pregação a gente falou assim, ó, nós vamos ter algo que Deus vai falar para nós seguirmos, fazermos, nos esforçar, mas algo para nós nos abstermos. O que Ele pede para seguir? Os 2 primeiros maiores mandamentos. Agora o que Ele pede para nós nos abstermos, a parte B do versículo: que vos abstenhais da fornicação. Pastor, o que significa fornicação? Ato sexual que não é entre cônjuges, pecado da luxúria, que é o vício por sexo, pecado da carne. Quer andar como convém? Quer agradar a Deus? Segue os 2 maiores mandamentos, que o resto é consequência, e se abstém da fornicação. Vou dar exemplos, irmãos, para a gente ser um pouco mais claro. Eu não sou casado, mas eu vivo uma vida de casado. Fornicação. Eu namoro, mas eu vivo uma vida de casado. Fornicação. Eu sou casado, mas eu tenho um amante, eu tenho uma amante. Fornicação. Ato sexual que não é entre cônjuges. Às vezes a gente fornica até a palavra de Deus, irmãos. Quando eu me deito com outra palavra que não é a palavra genuína, que eu tenho relacionamento com ela, eu estou fornicando aos olhos de Deus também. Guarde algo, irmãos. Se porventura dentro de nós, em algum momento, a gente exerceu ou exerce a fornicação, peça força a Deus para colocar a casa em ordem. Porque aos olhos dele, como Ele está nos mostrando nessa manhã, nós não estamos andando da maneira como convém, e muito menos agradando a Ele.
como foi falado, você pode pôr o joelho no chão e clamar, a oração não passa do... Agora a oração sincera é: meu Deus, estou passando por tal situação, me ajuda a sair dessa, para colocar minha casa em ordem. Irmãos, o evangelho não é fardo. A palavra, quando ela vem, é para tirar a gente do monturo, tirar do pecado, para que Deus venha e nos receba a nossa oração. Estou fornicando, Deus me ajude a parar com isso, a colocar minha casa em ordem. E posso falar, Deus conhece a sinceridade. Você não sabe nem como, nem da onde vai vir, mas vai dar tudo certo. Então a palavra da manhã de hoje é: primeiro, vamos nos esforçar para seguir os 2 maiores mandamentos, porque sem amor não existe evangelho. Segundo, vamos nos abster da fornicação, porque como a irmã colocou ela colocou o texto ali: amizade com o mundo e inimizade com Deus. Você sabe que o mundo ensina? Quem aqui já viveu no mundo? Quem sai com o maior número de mulheres ali, esse é o homem. É ou não é? É isso, o mundo ensina isso. Fornicar. Você vê que o evangelho, irmão, ele vai na contramão do mundo. Por isso que fala amizade com o mundo, inimizade com... Irmãos, é isso que o mundo ensina. O amigo do mundo é aquele que te chama para festa, que paga coisa para você, que está sempre ali junto. O amigo na palavra de Deus é aquele que eleva os olhos a você ver o filho e crer. É se ensina ou não, irmãos. Quanto mais a gente conhece da palavra, o caminho vai ficando mais... Isso é muito bom, porque o caminho estreito leva à salvação, porém o caminho largo leva à perdição. Então, irmãos, fornicação nada mais é do que tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo, que está em desencontro com a palavra de Deus, que a gente agrada a carne, satisfaz, mas desagrada a Deus. E como a Bíblia foi bem enfática em citar desse algo que ela quer que nós nos abstenhamos, que é a fornicação, eu separei 4 versículos para nós entendermos um pouco mais sobre a fornicação, amém? Coloca para mim, pastor, Efésios 5:3. Diz assim, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Irmãos, note que junto com a fornicação vem o que? A impureza, avareza. Sabe o que é avareza, irmãos? Amor ao dinheiro. Quantos às vezes não usa o próprio corpo aí? Às vezes até para ganhar dinheiro, só dando um exemplo. Fornicando para ganhar. Mas olha o que Deus fala para nós nesse versículo, nem ainda se nomeia entre vós santos. Ele termina lá, que nos convém ser santos, que é como convém andar, que ele está nos falando. Sabe o que ele está falando? Ei, vão sair desse meio, não podemos estar nesse meio onde há fornicação. O irmão veio aqui hoje e falou: quantos aí, ao invés de estar na casa de Deus, está nessas festas? Você acha que tem o que nessas festas? Fornicar. Sai do meio dele, povo meu. A Bíblia diz isso, irmão. Sai do meio deles, povo meu. Colossenses 3:5 diz assim, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra. Olha o que ele fala lá, a fornicação. Olha o que vem junto com a fornicação: a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, desejo desenfreado da carne, a avareza de novo, irmãos, e a idolatria. Irmãos, e guarde algo, quando ele fala ali mortificar, algo que é morto significa algo que já não vive mais em nós. Sabe o que ele está falando? Não pode viver mais em nós a fornicação, a impureza, a afeição desordenada. Devemos mortificar. Isso não pode existir mais em nossas vidas. Irmãos, põe o joelho no chão, pede ajuda. Está passando por algo do tipo, como foi falado aqui, nós temos que ter fé e crer que Deus, quando Ele está no comando, tudo se faz novo. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Lascívia, para quem não sabe, a pessoa que quer se sensualizar para chamar a atenção do outro. Porque muitas vezes, irmão, se a gente desejar, a palavra de Deus diz que nós já cometemos o quê? Adultério. Então toma cuidado. E o adultério se encaixa na fornicação. Olhou, desejou, toma cuidado. Por isso que a gente tem que vigiar até o pensamento da gente naquele momento. Irmãos, nós somos carne.
Todos nós somos falhos. Pode ter momentos? Pode. Mas, meu Deus, reconhece diante dele, pede força. E ele nos ajuda. Então note que onde há fornicação, irmãos, existem todas as obras da carne. Está tudo entrelaçado. Está tudo entrelaçado. E Deus olha lá de cima e está falando assim, ó: não estão andando como convém, não estão me agradando. Pode colocar o joelho no chão, porque a oração só vai ser recebida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfaz o desejo do vosso. Agora o último versículo, irmãos, e esse me chamou muita atenção. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os ali. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Sabe o que Deus está falando? Ei, nosso corpo é templo. O único espírito que tem que habitar aí é o Espírito Santo. Tem fornicação, você pode ter certeza. Lá habita qualquer tipo de espírito, menos o Espírito Santo. Você quer ver um corpo onde o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus não se habita? Não habita? Como foi pregoado aqui, corpo cheio de vaidade. Ele não habita. Pode ver, quem comete fornicação vive na vaidade, irmãos. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vaidade, irmãos. Está escrito na palavra dele. Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos que o Espírito dele habite em nós, não pode existir na nossa vida o ato de fornicação. Continuando o texto lá no versículo 4 de Tessalonicenses, diz assim, ó: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e... Irmãos, nós já aprendemos. Quando eu olho para cada irmão aqui presente, e eu também me olhando no espelho, todos nós somos vasos aos olhos de Deus. Estou vendo um monte de vasinho, de vaso. Só que a palavra de Deus diz: nós podemos ser vaso para honra, como nós também podemos ser vaso para desonra. Está escrito lá em 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Irmãos, não importa se nós vamos ser de ouro, de prata, de pau ou de barro. O problema é a consequência, o final desse versículo diz assim, ó: uns para a honra, outros porém para desonra. Ei, nem se nós formos um vaso de barro, mas que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O que adianta ser um vaso de ouro para desonra? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, que coisas, irmãos? Fornicar, será vaso para honra, rabaricanta, sabaricanta, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Irmãos, quando nós procuramos andar como convém e agradar a Deus e nos abstermos da fornicação, nós nos tornamos aos olhos de Deus, sabe o que? Vaso de honra. Guarda algo: vaso rachado Deus não usa. Pede para ir para a olaria, por mais que doa, irmãos, mas que venha fazer um vaso novo, vaso para a honra e glória dele. Vaso rachado Deus não usa. Coloca água num vaso rachado, vê se fica uma gota. A água é a própria palavra de Deus, que tem que fluir rios de águas vivas. Você pega um vaso rachado, a palavra não vem, não fica, não mantém, não permanece. Ela vaza, ela vai embora. Amém, irmãos? O problema é se Deus olhar para nós e nos ver como vasos rachados. Esse é o maior sintoma, que aos olhos dele nós estamos sendo vaso de desonra para ele aqui nessa terra de viventes. E o último versículo, irmão, versículo 5, diz assim, ó. Então ele fala para nós lá, né, sermos vasos em santificação e honra. Ele termina assim, ó: não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe o que ele está falando, irmãos? Se nós não deixarmos a fornicação, que não deixa de ser uma concupiscência da carne, um desejo desenfreado da carne, o que vamos nos tornar aos olhos de Deus, sabe o que ele fala? Além de ser vaso de desonra, ele vai olhar para nós e vai falar assim, ó: gentil.
Você sabe o que é o gentil? O gentil, irmãos, são os não cristãos, que não acreditam no sacrifício da cruz, o nosso Jesus Cristo, que não vive o verdadeiro evangelho. Está escrito lá no final, ó, que não conhecem a Deus, irmãos. Irmãos, quando nós nos tornamos vaso de desonra, como foi falado ali, é o maior significado, é o maior diagnóstico de que nós não conhecemos a Deus. E se nós não conhecemos a Deus, guarda algo, nós nos tornamos as pessoas mais miseráveis e pobres desse mundo. Ainda que você pode ter tudo, irmão, mas se você não tem Deus, não tem o Espírito dele dentro de você, aos olhos de Deus, está escrito lá em Apocalipse, né? Você se acha rico, mas não passa de um pobre, miserável, cego e nu aos olhos de Deus. Porque, irmão, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, como foi falado, é o próximo como a ti mesmo, saiba que aos olhos de Deus nós não somos gentis. Mas se nós somos gentios aos olhos de Deus, nenhum dos dois mandamentos nós estamos seguindo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Eu quero dar uma breve resumida para deixar um legado para a igreja na manhã de hoje. Não é de qualquer maneira que devemos andar para agradar a Deus. Não é nas nossas vãs maneiras de falar, de andar. Não é de qualquer maneira. O nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que primeiro nós temos que ser cumpridores dos dois maiores mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois. Ele deixou claro, a lei e os profetas, ele não veio abrogar. Mas não tem como você querer fazer o mandamento lá de baixo se você não cumprir os dois maiores primeiros. Deus também nos alerta nessa manhã de hoje, irmãos. Se porventura há em nossas vidas fornicação, se eu estou levando uma vida conjugal e não é meu cônjuge, se eu estou por algum motivo traindo, adulterando, e como foi falado também, tome cuidado, porque às vezes a gente pode estar traindo a própria palavra de Deus, o próprio verbo de Deus. Que nós venhamos nos esforçar para nos abster. E clame a Ele, pede ajuda, como foi falado. A gente serve um Deus, irmãos, que a gente pede algo, sabe o que Ele faz? A palavra dele diz: infinitamente mais. E quando nós fazemos isso, irmãos, aos olhos dele, nós estamos nos santificando. E aí Ele pode olhar para cada um de nós assim e falar: meus vasos de honra. Nós vamos trabalhar em favor do reino dele. Caso contrário, irmão, se não tiver esse esforço da nossa parte, Ele vai nos ver como gentios, que é os não cristãos. E aí é o maior problema, porque quando Ele nos vê como gentios, nós estamos andando a passos largos para perdermos a salvação da nossa, como a palavra de Deus diz, avalie-se o homem a si mesmo, que cada um de nós nos autoavaliamos para saber se Ele nos vê como vaso de honra ou desonra. Caso estejamos inseridos no de desonra, se esforce. Caso estejamos inseridos como vaso de honra, continue, irmãos. Porque naquele grande dia Ele vai falar: entre bendito do Senhor, meu Pai. Amém? Irmão, que eu vivi isso no princípio da minha caminhada. Eu acho que tudo tem que ser para a glória de Deus. Com um ano de caminhada na fé, recebendo as revelações da palavra de Deus através de um ministério de um homem e de uma mulher que tinham vida com Deus. Ali foi me apresentado um caminho estreito e eu, num determinado momento, eu falei: eu não quero isso para minha vida. Comecei a dar desculpas de toda a ordem. Comecei a me ausentar das orações, comecei a me ausentar dos cultos, vou ficar em casa. E num determinado dia eu falei: eu vou para uma boate. E Deus não me impediu, não, irmãos. Ele não me impediu de me ausentar dos cultos, Ele não me impediu de ausentar das orações, e Ele não me impediu de ir numa boate. E quem já foi numa boate aí sabe, se tem uma coisa que tem na boate é fornicar. Pronto, é homem cobiçando mulher, é mulher cobiçando homem, tudo para ter práticas que não são lícitas aos olhos do quê? Do Senhor. E Deus permitiu eu ir. Só que quando eu entrei dentro daquele ambiente, ali eu já falei: estou no lugar errado. Porque peixe, lugar de peixe é na água, não é na lama. Lugar de peixe é envolvido na oração, é envolvido na palavra, não é mergulhado na lama. E quando você vai parar na lama, irmãos, porque ali já é o ápice da lama, a única coisa que você quer naquele momento é sair desses ambientes.
E hoje já foi falado de ir em festa e em eventos que não convém a Deus. E qual que é a diferença? Pois bem, eu fui, irmãos, não fiz nada, não me envolvi, não me relacionei com outra pessoa, mas foi o suficiente estar no lugar o quê? Errado. Quando eu saio daquela boate, aí vem o contristamento do Espírito Santo. Eu nunca senti uma tristeza na alma tão grande. Do momento que eu pisei fora daquela boate, o Espírito estava do lado de fora me esperando, porque lá dentro ele não entra, o santo com o profano não entra. Eu montei no meu carro, eu fui debaixo de lágrimas para minha casa, que eu só chorava. Eu entrei dentro do meu quarto, e ali, irmãos, pode o homem falar o que quiser, mas uma hora a gente entra no nosso quarto, e é lá no quarto que Deus vem tratar conosco. Sudecaia, redecou, manai, decan. É naquele momento que você bota a cabeça no travesseiro. É ali, irmãos, é ali que Deus vem ter um particular com o homem. Naquela mesma noite, Deus abre os meus olhos espirituais e eu vejo um demônio, todo vestido de preto, segurando os meus 2 pés. E por que prendi os meus 2 pés? Qual que é o propósito? 2 demônios, eu deitado na cama e o demônio segurando meus 2 pés. O versículo 1, para o quê? Para não andar como convém a quem? Segurava os meus 2 pés. Naquele momento, irmãos, eu não tinha discernimento espiritual. Aí eu fui atrás das 2 pessoas que Deus colocou na minha vida para me ensinar o caminho que eu deveria o quê? Andar. Fui correndo, ou seja, o meio da oração que eu estava, que eu tinha saído, os irmãos que eu tinha comunhão e que eu tinha me apartado para poder ir fornicar, agora eu corri lá. Quando eu corri lá, eu falei, por favor, ora por mim. Irmãos, e aonde tem profeta de Deus, não tem mão na cabeça não. Deus toma aquela mulher em profecia, irmãos, e a frase foi: vaso rachado eu não uso, vai para olaria. Irmão, pensa no homem que Deus moeu. Pensa no homem que Deus quebrou. Pensa no homem que não chorou, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, não foi 4 anos. Só Deus sabe os quartos da minha vida, as lágrimas olhando para a parede. Você sabe quando eu quis fornicar de novo? Irmãos, as pessoas às vezes vê pregando aqui, acham que não sofreu, vê trazendo sermãos duros e pesados, e como o pastor só está querendo poupar de passar por um processo que é muito doloroso. E por que vaso rachado, irmãos? Era idôneo, era vaso santificado, ou seja, separado e de honra? Não era. Então, cuidado com a fornicação. Como o pastor falou, quando eu uso as vaidades que o mundo quer que eu use, só tem um propósito: atrair a atenção do outro para quem? Fornicar, irmãos. Como o texto diz, usar os membros para santificação. Eu vou um pouquinho mais além, tá? Porque ele vai falar dos membros. A mão é o membro, tá? Quanta gente fechada no teu canto, usando o membro para fornicar. Põe o olho onde não tem que pôr, põe a mão onde não tem que pôr, manuseia onde tem que manusear. Eu estou falando com gente adulta, que todo mundo que sabe fornicar. E o mais triste, como termina o texto, põe o último para nós, só para finalizar. Alguém quer chegar naquele dia, porque a irmã já pregou isso, a gente vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes? Ou ele vai falar: vinde o quê? Bendito do meu Pai. Você sabe quem que vai ser lançado nas trevas exteriores, onde tem choro e ranger de dente? É aquele que ele vai falar assim, ó: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos... Ele não conhece. Então cada um examina a si mesmo. Idolatria, como foi explicado, é fornicar, é se deitar com outro ídolo. Fica lá buscando Maria, buscando José, e não se relaciona com o esposo. Fornicou. Por isso, idolatria. O ramo da fornicação é muito amplo. E se a gente não se abster da fornicação, nunca seremos vasos santificados e idôneos. Nós vamos ouvir isso do Senhor: eu não te conheço. Então quem fala para vocês, não vai achar que é uma pessoa que nunca errou, não, tá, irmãos? É quem já viveu esse caminho, já andou nesse caminho e sabe o quanto dói parar lá na olaria, o quanto dói esse processo. Não se ausenta não. Deus quer usar todos como vasos para a honra e glória do teu nome.
Não esquece disso. Quem fornica está com os pés presos. Por isso que não caminha na fé. E o mais triste, volta no versículo 1, por favor, irmãos, desculpa delongar. Quando olha aqui, possas progredir cada vez mais. Quem progride cada vez mais, prospera. Não prosperará. Isso é o mais triste. Não prosperará. Até vai querer progredir, crescer, mas não prospera. E eu sei o que é isso. Vida fica rodando e volta, porque está na olaria, né? O barro, quando vai para a olaria, só girando e volta. Não progride. Não entra na terra prometida. Só de olhar no deserto. Era bezerro de ouro, ídolo, fornicação. Tanta qualquer outras coisas que a gente vê lá e observa. Então, amados irmãos, não vamos ficar com os pés presos, não. Não vamos ficar. Não deixa o diabo prender os nossos. Não. Quem está andando aos olhos de Deus, está andando como convém para agradá-lo no nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus.